Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Hoje eu abro esse videozinho feliz da vida, com uma sensação de missão cumprida. Mas confesso que com o peito um pouquinho apertado, porque hoje é a última lâmina dos nossos arcanos maiores. Foram 22 quintas-feiras, é mole? E antes de mais nada eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês por tantas mensagens de carinho. Mas principalmente por me fazerem relembrar de tanta coisa. Eu espero poder ter trazido não só a beleza dos contos, mas encanto para o caminho de vocês. Para mim foi transformador ter feito isso. Por isso, gratidão, seus lindos. Bom, e a última carta dos nossos arcanos maiores que finalmente fecha a nossa mandala das 22 semanas é a Justiça. A Justiça é o arcano do equilíbrio. Vocês sabem quem disse não trago a paz senão a espada? Vou deixar isso aqui como lição de casa, tá? A justiça, ela é o símbolo da imparcialidade. Aqui ela é representada por uma figura feminina, tá vendo? Que empunha uma espada e uma balança. Se a gente for fazer uma associação astrológica, dá para dizer que essa carta representa o eixo Áries-Libra, a minha vontade e a vontade dos outros, simbolizando o equilíbrio interno que é tão procurado pelos seres humanos. A justiça representa a maturidade, por isso esse arcano nos traz discernimento, equilíbrio, retidão, honestidade, imparcialidade e também uma autoanálise fria e justa. Aqui, ó, a figura feminina que representa a justiça segura na mão direita a espada, que também é o símbolo masculino, o poder fálico. Já na mão esquerda, uma balança, que representa o feminino. Aqui o prato em forma de concha é o ione feminino, o cálice aberto para a vida. E é aí que está o equilíbrio entre o masculino e o feminino. A justiça também é a carta da educação e da orientação, que procura o equilíbrio através da justiça. Também simboliza a doutrina do karma, a lei da causa e efeito. Ela pede para que você pese o significado das situações atuais para atingir o equilíbrio e assim os erros do passado. Pede para que você use a espada da discriminação para eliminar pensamentos errados. Agora, se você for um 11 negativo, vai querer usar esse poder de modo danoso em busca somente dos próprios interesses, causando assim um karma negativo, onde pode ser injusto, frio, mesquinho, calculista, sem limites, o próprio dono da verdade. Mas caso isso aconteça, você pode redimir-se através do trabalho caritativo. Por isso tenta usar a energia desse arcano para criar uma vida equilibrada, onde todas as suas ações são pesadas e medidas. Porque aí com a sua compreensão e devoção pode se tornar um oásis na vida seca de muitas pessoas. Entenderam? Bom, e para fechar o nosso ciclo de contos dos arcanos maiores, hoje eu vou contar um dos meus favoritos. E nele a gente vai ouvir um pouquinho sobre a grandeza do Felsafa, que significa filosofia. Mas nesse caso, especificamente, o conto de hoje retrata a filosofia árabe medieval. E dentre tantos mestres, hoje eu vou falar para vocês de um grande homem, de uma profundidade sem fim, chamado Ibn Tufail, que era um sábio andaluz. Quase toda a sua obra foi perdida, mas restou apenas um livro, Ravi bin Yakzan, que traduzindo fica O Vivente Filho do Vigilante. Mais tarde ele foi traduzido para O Filósofo Autodidata, e para ser bem sincero eu não curti muito esse novo título não, porque o livro não trata de um homem que sai da ignorância e chega à sabedoria. Ele trata de um homem que já era muito sábio e que traz à tona essa sabedoria sozinho, vivendo numa ilha. Esse livro foi a fonte de inspiração para que Daniel Defoe criasse o Robinson Crusoe. Quando Ibn Tufail escreveu esse livro, ele tinha a intenção clara de que se um dia proibissem a filosofia, sobretudo os religiosos da época, nós teríamos que demonstrar que não há como proibir a filosofia, porque ela nasce com o homem. E isso é um atributo humano que mesmo que você se isole numa ilha, nunca vai conseguir impedi-lo. Uma coisa bacana que me fez com que eu me apaixonasse por Ibn Tufail
é que ele não se limitava a esse título de filósofo. Diferente de alguns da nossa época, né, que se gabam do título. Não que eu tenha alguma coisa contra, tá? Mentira, né? Tenho sim, né? Até porque senão não teria nem começado a falar. Bom, ele e alguns outros filósofos da época ignoravam esse título. Eles eram tudo. Avicena era assim, Averroes era assim. Ibn Tufail era médico, matemático, astrônomo, filósofo, poeta e mais uma pá de coisa. Ele tinha uma vocação universalista. O que ele e outros pensadores da época queriam era fazer uma síntese do conhecimento. Não existia nada que eles não se metessem. Numa dessas minhas pesquisas eu descobri que o próprio Leonardo da Vinci era um cozinheiro de primeira categoria. Eu falei, caraca, velho, pelo menos nisso ele podia ser ruim, né? Mas não era. Disse que o povo corria para casa dele e não era nem para ver os quadros dele, mas para comer a sua comida, porque o bicho cozinhava bem pra caramba. Confesso que eu fiquei meio recalcado com isso. Pelo menos ele podia cozinhar mal, né? Assim, acho que a gente podia ter alguma coisa em comum. Bom, bora começar de vez com a nossa historinha. Diz que próximo ao sul da Índia uma mulher teve um filho ilegítimo. E por conta disso, o teria colocado numa cestinha e o jogado ao mar, que o levou até uma ilha deserta. E quando essa cestinha chega até a praia dessa ilha, tinha uma corça. E essa corça que tinha tido recentemente seus filhotes, e infelizmente todos tinham morrido, né? Nenhum tinha vingado, recebe esse bebê. O alimenta e o trata como fosse seu filho. Uma coisa bem interessante nessa obra do Ibn Tufail é que a vida desse menino vai ser inteirinha dividida em septenários. Para quem curte numerologia e acredita nas leis que regem os ciclos septenários, esse conto é um prato cheio. Bom, então cada despertar de consciência desse menino acontecia num septenário. E o menino então é criado por essa gazela, até que num determinado momento, quando ele completa 7 anos de idade, a gazela morre. De velhice. De repente, ela tomba morta. Agora, imagina que para uma criança que não sabe nada, não recebeu nenhuma instrução, a morte é uma coisa incompreensível, né? Ela não tinha sido atacada por nenhum predador, nada tinha acontecido, o corpo estava ali intacto. Ela simplesmente não se mexia mais. Então o menino teve o ímpeto de abrir o corpo da gazela para ver se tinha algum defeito dentro. Ele acreditava que se consertasse o que deu defeito dentro, provavelmente atraria de volta a vida. Mas ele abre e parece que não tinha defeito nenhum. Mas só o coração lhe chamou a atenção. Porque a câmara interna do coração estava vazia. Então ele disse, eu acho que esse corpo não era minha mãe. Minha mãe era o que estava dentro dessa câmara, dentro desse espaço vazio. Eu vou tentar entender o que vive dentro do coração dos seres, porque talvez isso seja a sua verdadeira identidade. E esse é o primeiro questionamento dele com 7 anos de idade. E a sua vida vai passando, e como ele tem que sobreviver sozinho, ele constrói ferramentas de pedra para que ele possa plantar, caçar e assim providenciar a sua própria alimentação. Só que um dia, com todas essas ferramentas na sua frente, Rai, que é o nome do menininho da nossa história, pensa: o corpo da minha mãe e provavelmente o meu corpo e o de todas as criaturas deve ser uma ferramenta como essas. E o que vivia dentro do coração dela provavelmente era a sua verdadeira identidade. Era a essência da minha mãe que conduzia a ferramenta do corpo. Eu entendo agora o que os corpos são. Meras ferramentas. Basta encontrar a essência. E assim, Rai segue sua vida, né? Até que acontece um fato que para ele é surpreendente. Cai um raio na ilha e esse raio provoca fogo. Então ele olha para o fogo e diz: que caraca é isso? O que vem a ser o fogo? Então ele para observar e fala: isso é muito quente.
e também se move sem parar e ele ilumina. Bom, quando minha mãe era viva, eu lembro que ela era quente quando me abrigava em seu corpo para me aquecer. Ela também estava sempre em movimento e ela era luminosa. Agora eu sei, era isso que morava dentro do coração da minha mãe. Entendam que isso não deixa de ser verdade. A verticalidade do fogo sempre representou o espírito e a horizontalidade da água, a matéria. E baseado nisso, Rai vai avançando nas suas teorias. E ele começa a perceber que até nos seres mais ínfimos, até na menor erva que existia na sua ilha, tinha vida. Ele plantava uma sementinha e ela brotava vida, e essa vida se expandia e depois morria também. E Rai pensava, a plantinha pode expressar muito pouco a vida, né? Sua forma limita. Ela está presa no chão. Não tem como ela sair dali e correr por aí. A vida está presa nessa forma. Eu acho que por isso a vida tenha criado veículos mais aperfeiçoados como os animais e os insetos, né? Para que eles pudessem se movimentar e se expressar melhor. Então, em algum momento, ela criou o homem que expressa muito melhor a vida. E tanto a plantinha como o inseto, o animal e até mesmo eu necessitamos de estímulo do meio para sobreviver. Então Rai olha para cima e vê as estrelas e todos os astros e diz: olha só como elas se movimentam, como cumprem a sua órbita. Parece que elas não precisam de nada. As estrelas são pura doação. Provavelmente elas libertam muito mais a vida do que todos os seres que eu vejo. E num determinado momento, passando os septenários da vida, ele começa a se questionar. Cara, será que existe um ser que liberta totalmente a vida? Alguma forma que não tenha limites? Porque por trás de todos esses seres, eu vejo que existe um céu imenso que sempre está aí. Existem coisas que sempre estão aí. Deve existir um ser tão imenso que sua forma não imponha nenhum limite à vida. Algo que não tenha nenhuma separação, nenhum limite. Então Rai fica imaginando como ele podia ir ao encontro desse ser. E ele inventa uma estratégia bem interessante. Ele pensa, se eu prestar um tributo a todos os seres da Terra, os ajudando a cumprir a missão de cada um deles, talvez eu possa chegar até as portas desse ser infinito que está além do tempo e do espaço. E assim compreendê-lo. Então Rai se impõe uma disciplina. Da mesma forma que as plantas captavam energia do sol, ele se impunha que em determinado horário ele capturasse energia. Então ele toma sol e se exercita para manter o seu corpo saudável. E da mesma forma que os animais providenciavam sua sobrevivência, ele dedica um tempo para providenciar a sua, com um mínimo de gasto de energia. Ele coleta algumas plantas e, se necessário, sacrifica algum animal, mas sem desperdício, tá? Só para se alimentar. E ele fala, mas e os astros e as estrelas? Como é que eu vou imitá-las? Bom, elas têm um movimento circular e iluminador. Tá aí, eu vou fazer igual elas aqui na minha pequena ilha. Eu vou caminhar por toda a sua orla fazendo um movimento circular e iluminador. Onde eu encontrar algo que necessite do meu auxílio, eu vou prestar o meu auxílio. E assim Rai fazia sua ronda pela ilha imitando os astros. E se havia um animal ferido, ele o socorria. E se havia uma pedra que obstruísse o fluxo das águas, ele a retirava. E se havia uma plantinha quebrada, ele ia e a recuperava. E por todos os dias ele iluminava a sua rota circular. Então ele chegava na sua cabana e dizia, agora é hora de eu tentar repetir a ação daquele que não tem limites, nem tempo e nem espaço. Porque para ele não existe a separação. Então Rai tentava mergulhar dentro de si próprio e imaginar um ser absoluto, sem separação, acima das divisões de tempo e de espaço. E de tanto tentar todos os dias nessa sua disciplina, um dia ele consegue esvaziar sua mente e sentir Deus. Ele sente um ser absoluto e onipotente.
ele sente um pouco de eternidade dentro de si. Aí ele imagina, se a morte pegou minha mãe quando ela estava pastando ligada às suas necessidades, a separatividade, se ela me pega no momento em que eu não estou preso ao que é temporal, ela não vai ter como me levar. Só vai levar o meu corpo, a minha ferramenta, mas não vai ter como me levar se eu não estou preso naquilo que ela é capaz de carregar. Então Rai se preocupa cada vez mais em mergulhar dentro de si e encontrar essa sensação de unidade, de não separatividade que era o próprio Deus. E assim, ele chega num estado de consciência muito acima das coisas da matéria, das coisas do mundo material, da separatividade. Só que acontece que numa ilha vizinha não tão próxima existia uma comunidade com vários seres humanos vivendo ali num pequeno povoado. E nessa ilha crescem dois jovens que eram amigos desde criança, Azal e Salamã. Azal tinha uma vocação mística e Salamã uma vocação política. Quando os dois se tornam adultos, Salamã se dedica em ser um governante daquela comunidade. E se torna autoritário, corrupto e faz um monte de coisa que decepciona profundamente Azal. Salamã já não tinha nenhum interesse nos sonhos elevados que um dia teve junto com Azal. E Azal, por sua vez, tinha uma necessidade profunda de se encontrar com Deus. E por mais que Azal tentasse falar do divino com Salamã e com os habitantes daquela ilha, era sempre ignorado e desprezado. Só que chega determinado momento que Azal fala: na boa, Salamã, cansei. Cansei de você e cansei do povo fubá dessa ilha. Estou indo embora. Vou me retirar e viver sozinho naquela ilha distante no horizonte. Todo mundo fala que não existe ninguém lá, então é para lá que eu vou. Então Azal pega seu barquinho e vai. E quando Azal chega e começa a construir sua cabana, adivinha quem vem fazendo sua ronda imitando as estrelas? Rai. Não precisa nem dizer que o encontro dos dois foi tenso, né? Rai porque nunca tinha visto alguém parecido com ele. E Azal desconfia e diz, né? Cara, isso é um selvagem, será que essa coisa vai me atacar? Mas aos poucos, um vai se aproximando do outro. Rai tinha curiosidade em saber o que era aquilo. E Azal curiosidade em conhecer aquele homem. E aos poucos Azal vai ensinando a Rai a linguagem. E se transcorre um bom tempo até que eles conseguem se comunicar. E aí a surpresa de Azal é ainda maior. Ele percebe que aquele que ele julgava um selvagem era um sábio de um nível de profundidade que ele jamais pensou que existisse no mundo. E Rai começa a perguntar como eram os outros seres humanos que moravam na ilha. Ele tinha uma grande curiosidade. Azal, existem outros como nós? Eles vivem em unidade? Azal, você falou para eles da união mística com Deus? Então Azal fala, então Rai, há seres humanos e seres humanos. As coisas não são bem assim. Como assim, Azal? Me fala como eles vivem. Então Azal fala para ele sobre política e Rai acha aquilo ridículo. E Azal resolve falar para ele sobre religião e todos os símbolos religiosos. E aí que Rai fica cabreiro de vez. Como assim, Azal? Eu estou o tempo todo da minha vida nessa ilha tentando me despir da minha embalagem e vocês me colocam uma embalagem Deus? Que coisa doentia é essa? Por que vocês não falam diretamente de Deus aos homens? E Azal, vai com calma, Rai. Calma nada, eles têm sede de Deus. Você quem não soube ensinar aos homens, Azal. E Azal fala, Rai, baixa essa tua bola aí, né, que eu não sou tua asnega, né? Bom, é lógico que isso não ia acabar bem. Rai tenta de toda forma convencer Azal a voltarem para sua ilha. Ele queria conhecer a humanidade, ensinar sobre a unidade, sobre a não separatividade. E a azucrina tanto que uma hora Azal fala, tá Rai, taca umas dessas tanga feias que você usa aí na mala que a gente vai.
Era uma ilha, né, gente? Vocês não queriam uma cuequinha escrita Calvin Klein no elástico, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, e assim os dois tomam um pequeno barquinho. Navegam em silêncio. E Asal pensa em aconselhar mais Raí sobre a humanidade, mas percebendo a euforia e o brilho nos olhos de Raí, ele se comove. E só quando se aproximam da ilha, rompendo todo o silêncio que o cercava, Asal teria dito mais uma vez: Raí, só não esquece que existem homens e homens. Bom, chegando lá, Raí se familiariza cada vez mais com a linguagem, com o costume local, muda suas roupas e aí começa a fazer seus discursos. E aquilo é escandaloso para as pessoas da ilha. Como assim o contato direto com Deus tem que ser conquistado? Que história é essa de que o homem tem que estar acima das especulações egoístas? Que merda é essa de ver além da separatividade? Ah, você é um louco, um demônio. O que você quer é atacar os nossos deuses. E Raí fica perplexo com tudo aquilo. E em determinado momento ele diz: Asal, eu não consigo imaginar como pode existir um homem que do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe, só pense em alimentar e descansar seu corpo e depois tentar obter destaque para o seu nome diante de Deus e diante dos homens, e que não exista nele nada de mais profundo e universalista que ocupe por um minuto que seja a sua atenção. E naquele momento Raí percebe que queria fazer com que aquelas pessoas dessem um salto que elas não poderiam dar. Era como tentar tacar uma pedra para o espaço esperando que ela se tornasse uma estrela. Uma vez chegaram para o Sócrates, né? O povo estava meio desanimado com a política da Grécia e disseram: e se a gente pegasse os 30 políticos e os 30 tiranos e amarrassem todos aqui nessa cadeira para que você falasse horas? Quem sabe quando soltássemos não virariam todos filósofos? E Sócrates disse: olha, minha mãe Fenarete era uma parteira. E uma ótima parteira. Só que tinha uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer. Era de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entenderam? Cada coisa tem seu tempo, família. Quando você tira algo que a pessoa tem sem a garantia de que ela possa receber algo melhor, você a deixa no vazio. E isso é uma violência. Bom, então Raí reúne todas as pessoas daquela ilha e diz: me desculpem, eu errei. Vocês devem continuar seguindo sua fé e suas religiões. E assim ele toma novamente seu barquinho e volta com Asal para sua ilha. E lá Asal se torna seu único discípulo, que mais tarde se converte em um sábio como Raí. E os dois permanecem ali, por todo o tempo que lhes foi dado permanecer, até que superam o tempo e encontram aquilo que havia além do tempo, encontram o fogo dos seus corações. E com isso, encontram a eternidade. Essa história foi uma ferramenta do Abinto Fail para mostrar que essa busca está escondida dentro de todos os homens. E que quando chega o momento do despertar, não existe nada que o detenha. E aqui a sabedoria é Raí, que existe adormecido dentro de todos os homens. E não tem como deter esse processo, mesmo que você se isole numa ilha deserta. Então, se você precisa de algo mais para sobreviver, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à ilha de Raí e Asal. Gratidão, família. Espero de coração poder ter ajudado em alguma coisa. Até um dia. Quem sabe não seja na próxima quinta, né? Fiquem com Deus, meus amados. Luz nos caminhos e que o vento sopre leve. Gratidão, família.